Justo passa por quê? Quantas adversidades? Muitas, pastora. É palavra, não é palavra minha, está na Bíblia. Salmos 34. O salmista escreveu. O justo passa por muitas adversidades. Mas o que o Senhor faz? Ele os livra de todas. E aí ele vai falando o quê? E ele protege todos os seus ossos. Por que Deus iria proteger os seus ossos? Porque você vai ser moído, filho. Não é verdade? Não vai ser fácil. Passar por adversidades não é fácil. Então por isso que Deus, a Bíblia fala, protege todos os seus ossos. E aí ele fala, nenhum deles será quebrado. Nós estamos vivendo, querido, em dias em que a única forma de você viver bem e viver em paz é crer nas promessas que Deus fez a nós através da palavra dele. Nós estamos vivendo aquele momento em que só temos a palavra e nada mais. Eu tenho uma palavra que eu ministrei aqui que é apenas a palavra e nada mais. Só temos a palavra e nada mais. Muitas vezes nós, na nossa ansiedade de querer que as coisas aconteçam assim, ó, pá! Nós queremos que Deus faça coisas que Ele mesmo não prometeu. Entenda uma coisa, querido, Deus não vai te dar nada além daquilo que Ele prometeu na sua palavra. Nós precisamos entender que Deus não é como os políticos, que compram as pessoas com promessas mirabolantes, encantadoras, e que o cumprimento é praticamente impossível, quando não é impossível. Sabe por quê que Deus não faz isso? Primeiro, porque Ele tem um atributo, Deus tem um atributo que é maravilhoso e que muitas vezes faltam nos homens, e que não nos deixa enganado, que é o atributo da fidelidade. Deus é o quê? Fiel. E a sua palavra, a sua promessa, Ele não falha e Ele não tarda em cumprir. Pastor, então por que está demorando cumprir na minha vida? Deus não chega adiantado e Deus não chega atrasado. A hora de Deus é perfeita. O momento de Deus é perfeito. Talvez porque você não está no momento de receber ainda. Talvez não é a hora. Você não está preparado. Há algo que precisa ser tratado na sua vida e que Deus só está esperando lá para falar: agora eu vou cumprir a palavra, a promessa que eu tenho na minha palavra sobre o meu filho. Segundo, por que Deus não é mentiroso como políticos? Porque Deus não tem interesse, querido, em massagear o seu ego, ao dizer ou prometer aquilo que o seu coração deseja para satisfazer o seu eu. Ele não tem interesse em massagear o seu ego e ficar assim: ah, Gessiel, eu vou te prometer, e aí fica tranquilo, tal. Não, muito pelo contrário, toda a promessa de Deus para nós, o cumprimento dela é para um propósito muito maior do que o nosso interesse e os nossos desejos. Não pense que, se você crê que Deus tem uma promessa para você, essa promessa vai ser para você, para cumprir um desejo apenas do seu coração. Deus tem algo muito maior, Deus tem algo além daquilo que Ele prometeu para você. Há um propósito geral e não apenas específico. Deus não está apenas pensando em você, Ele pensa em você sim,
mas não só em você, como muitas vezes nós pensamos, e com certeza, a promessa ela vai atingir muitas outras pessoas ao seu redor, senão, não é promessa de Deus. As promessas de Deus para a sua vida, querido, elas precisam alcançar a sua família. As promessas de Deus na sua vida, elas precisam alcançar a sua parentela. Elas precisam alcançar os seus vizinhos. Elas precisam alcançar os seus amigos. As promessas que Ele fez para nós na sua palavra, elas não são egoísticas. Não tem cunho egoísta, elas têm efeito universal. Não pense que Deus vai te dar algo porque você é mais bonito, porque você é mais fofinho, surdo, ou vai ter alguma dificuldade para andar, ou vai ficar aleijado de alguma coisa. Imagina naquela época, 45 anos, querido, não tinha, a estrutura era bem menor do que hoje. A ciência estava um pouco mais atrasada. E sabe o que Deus fez comigo? Além de me deixar baixinho, Ele me curou. Baixinho por causa do meu pai, querido. Eu não cresci, porque tem muita gente que fala, o pastor está contando esse testemunho, mas ele ficou baixinho. Não, porque meu pai, a galera conhece, é menor do que eu ainda. Eu consegui crescer mais do que o meu pai. Mas eu estou totalmente curado, querido, eu não tenho nada, eu corro! Mas eu fui curado só para eu ficar, eu sou bonitão, não. Olha só o que Deus fez na minha vida e pode fazer na sua vida. Olha só a multidão que Deus colocou nos nossos ombros para cuidar. O grande propósito Deus tinha na minha vida. Olha só a mulher linda que Ele me deu, um propósito maravilhoso. Filhos maravilhosos, olha meu filhão ali, o outro está trabalhando. Minhas filhas, a Bruna, e agora mais uma que eu vou ganhar agora em janeiro, que já ganhei, né? Glória a Deus. É para isso, querido, o propósito de Deus te curar, o propósito de Deus abrir uma porta de emprego para você, o propósito de Deus abençoar a tua empresa, cuidado com isso. Muitas vezes nós pensamos que Deus tem promessa apenas para nós, para cumprir o nosso desejo. A minha empresa está prosperando e eu abandono as coisas de Deus. Cuidado, cuidado. Deus é um Deus de aliança, e quando Ele cumpre promessa, Ele fez uma aliança com você. Cuidado quando você quebrar a aliança. Então, querido, talvez você está debaixo dessa promessa de Deus, desse decreto. Você vai ser curado, mas para que isso possa transbordar para outras pessoas. Deus quer trabalhar em você, Deus quer te curar, para curar outras pessoas, e não apenas para você curtir a vida na praia. Deus tem a promessa para você sim, mas nada além da promessa. Ele só vai cumprir aquilo que Ele prometeu, onde? Na palavra dEle. Aí que eu quero entrar na ministração. Ele só vai cumprir o que Ele prometeu na palavra. Na palavra, Ele não te prometeu carro. Na palavra, Ele não te prometeu apartamento. Quem já leu isso na palavra? Eis que eu vou te dar um apartamento na beira da praia de Camburi. Gessiel, prepare para pegar a chave daquela cobertura. Não tem isso na palavra. Deus pode te dar, quem crê? É igual hoje, você vai lá atrás, você vai fazer uma oferta de 20 mil reais, glória a Deus, porque Deus te deu, mas Ele não prometeu que iria encher a tua conta bancária. Amém? Quer ver?
Pastor, mas qual o segredo para eu experimentar aquilo que nós lemos lá em cima? Salmo 34, 19, o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas, protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Qual é o segredo para eu passar por isso? Para você viver essa promessa. Isso é uma promessa. Amém ou não amém? E saiba de uma coisa, você não vai viver nada além da promessa. Nada. Diga comigo assim, nada além da promessa. Nada. Primeiro, qual o segredo para você experimentar e viver debaixo dessas promessas? Primeiro, entenda que Deus nunca prometeu que você não passaria por adversidades. Mas Ele garantiu na sua palavra que Ele te livraria em todas. Que tem gente que não consegue entender isso. Ah, pastor, por que eu estou passando? Ai, é muito forte a moeda. Deus nunca te prometeu que você não passaria por problemas, por adversidades. Sabe o que Ele te garantiu? Que Ele te livraria em todas elas. Nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão o quê? Contudo, ô gente, Jesus já estava na nossa era. Amém ou não amém? Pastor, você lê o Salmo é do Antigo Testamento. Eu não acredito muito no Antigo Testamento, mas estou lendo aqui agora então, Novo Testamento. Olha só o que Jesus falou. Neste mundo vocês vão ter tranquilidade. Nada vai acontecer com vocês. Então, se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, aí que você tranquilo, você não vai passar por problema, não vai ter aflição, não vai ter adversidade. Não foi isso que Jesus falou, amém? Não. No mundo vocês terão aflições. Mas o que ele falou? Contudo, continue o quê? Animados. Sabe por quê? Ele falou: eu venci o mundo. Eu venci o sistema. E aí o que acontece? Ele está falando assim, eu venci. E ele está deixando assim bem claro para os discípulos, se eu venci, eu vim como homem, vocês também vão vencer. Então dá uma chacoalhada que está do teu lado, fala assim, creia. Você vai passar por aflições, mas você já é mais que vencedor. Querido, você poderá passar pela moenda da vida, em momentos que você vai achar que não vai suportar a dor, porém Deus garante uma coisa para você, a sua vida será preservada, nenhum dos seus ossos se quebrarão em meio a essa batalha, é a palavra de Deus. Sabe por quê? Deus está contigo e Ele vai cumprir a promessa dEle, que é te livrar no meio da adversidade. Você quer ver uma coisa, querido? Lembra daqueles 3 jovens, daqueles 3 meninos, que estavam entre os mais sábios levados para a Babilônia, nomeados pelo próprio Nabucodonosor, para serem administradores da província da Babilônia. 3 jovens chamados Ananias, Azarias e quem? Misael. Ninguém sabe esse nome, mas quer ver o vulgo? O vulgo, eles eram chamados, qual era o apelido deles? Sadraque. Você só sabe o nome babilônico deles, está vendo? O nome do sistema. O sistema é assim, o sistema é um monte de apelido, já viu? Cabeção, ô gordo, ô baixinho. Já fui cansado de chamar de rodapé, pintor de rodapé, gente. O mundo só sabe colocar apelido na gente. Fui chamar de mentira. Mentira. Como, gente, me chamar de mentira? Por quê?
Diz que a mentira tem perna curta. O mundo só sabe colocar apelido. E aí chamaram os caras de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas o nome deles, sabe qual que é? Ananias, Azarias e Misael. Ananias, Misael e Azarias. E aí, queridos, eles se depararam com uma situação. Nabucodonosor constrói uma estátua de 27 metros de altura. Imagina que esse prédio aqui tem 5 metros de altura. Imagina 27 metros, dá 5 vezes e mais 2 metros para cima. E ele fala assim, olha, vocês vão ter que se prostrar diante dessa estátua de ouro que eu construí. Todos deverão se prostrar, inclusive vocês que foram nomeados administradores da província da Babilônia. Aí que vocês têm que se prostrar mesmo. Mas não sabendo ele que esses 3 jovens, eles conheciam um Deus poderoso que os livrariam dessa adversidade. Nabucodonosor não tinha ideia. E olha o que ele diz para os meninos, Nabucodonosor. Ele mandou, falou para o senhor, toca lá, a harpa, a lira, toca tudo. E quando tocar, todos deverão se prostrar e adorar diante dessa estátua. E tocou. Aí, todo mundo se ajoelhou. Uns caras lá, uns espertalhões inteligentes olharam de longe. Os caras de joelho já fofocando. Mas 3 caras ali que saíram de mansinho, foram lá no ouvido de Nabucodonosor. 3 jovens ali não se prostraram diante da estátua. Nabucodonosor chama e fala com esse jovem, olha, mas se não adorarem, serão imediatamente atirados na fornalha em chamas. E aí ele, olha só o que ele fala, queridos, olha só o que ele fala para os jovens. E que Deus, olha só a pergunta que ele fala. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? E o que a palavra promete para nós? Que Deus nos livraria no meio da adversidade. Nabucodonosor pergunta, que Deus vai livrar vocês das minhas mãos? Enganado, tolo, coitado. Olha só o que eles responderam. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto poderá livrar-nos. E Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que nós não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Querido, eles tinham certeza que Deus os livraria dentro da fornalha, no meio do fogo, no meio da adversidade. Uma coisa que você precisa ter, querido, é a palavra no teu coração, e entender que Deus vai te livrar no meio da fornalha. É lá dentro, é na adversidade, seus ossos não serão quebrados. Aí você já sabe o final da história. 3 meninos jogados dentro da fornalha, 7 vezes mais aquecida. Quando mandaram olhar, vai lá e olha lá, que os cadáveres já estão tudo lá, não tem resta mais nada, nem osso dos caras. Quando olharam, tinha quantos? 4. Quem era o outro? O próprio Deus andando com eles na fornalha. Uau! Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é tudo. Mas tua palavra. Os meninos tinham a palavra de Deus no coração. Eles sabiam
A promessa de Deus para a vida deles, que não era eles serem administradores da Babilônia. A promessa é que Deus os livraria no meio da adversidade, para que hoje nós pudéssemos estar aqui pregando sobre eles. Ah, Senhor, por que eu estou passando por essa luta? Por que eu estou passando por essa moenda, Deus? Sabe por quê? Porque Ele não te prometeu que você não passaria por isso. Deus não te prometeu nada disso. Por isso que o apóstolo Paulo disse: em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquilo que me amou. Romanos 8,37. Sabe por que Paulo já havia experimentado várias adversidades, e Deus a havia livrado de todas, em todas. O mais que vencedor, querido, não é porque você é um grande vencedor, porque você é o cara expert, não. É porque além de você vencer, Deus te fez a promessa que você passaria por todas essas adversidades sem ser destruído. Isso é mais que vencedor, porque vencedor até o mundo pode ser, mas mais que vencedor, só aqueles que acreditam na palavra e na promessa de Deus. Sabe por quê? Vencedor é aquele: ah, não, eu vou conseguir, eu vou estudar, vou passar no vestibular. Ah, o vencedor, todo mundo passa. Agora o mais que vencedor: não tenho dinheiro, não fiz cursinho, estudei escola pública, mas que eu creio na tua palavra, Deus, tu tem uma promessa para mim. Eu vou fazer o Enem, eu vou passar nesse vestibular, e eu vou, aí chega no meio do cursinho, sei lá que ele está estudando, começa a acontecer um monte de coisa, um vendaval, não tem dinheiro nem para pagar passagem, não tem dinheiro para comer, aí ele começa a ser apertado ali, mas ele continua, e quando chega, faz o vestibular, ele passa, e aí ele olha para trás: meu Deus, quantas pessoas foram abençoadas através da minha vida, porque eu passei por essa moenda, e eu sou mais que vencedor, e hoje eu fui aprovado no vestibular. O mais que vencedor é isso, querido, é você vencer e entender que é tudo aquilo que você passou, Deus estava contigo, e é para um cumprimento de uma promessa, de um propósito muito maior. E aí Paulo continua: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É tipo assim, querido, eu vou passando pela prova dando louvor. Não tem uma música assim, né? É tipo assim. É tipo isso aí. O cristão, o crente, aquele que crê na palavra de Deus, na palavra, na promessa de Deus, ele passa pela prova e continua sendo animado, como Jesus disse: olha, no mundo você vai ter aflição, mas permaneça animado. Animado. Permaneça animado, porque eu venci o mundo. Yes. Quando nós tomamos posse das promessas da palavra de Deus, queridos, a impossibilidade é inexistente. Mesmo quando a sua volta tudo diz não, mesmo quando a sua volta tudo diz que é o contrário, se Ele prometeu, creia, Ele vai cumprir. Você pode aplaudir o Senhor aí? Uou! Pastor, segunda coisa, então fala para mim, como que eu vou passar por isso aí? Como que eu vou entender que no meio da adversidade o Senhor vai me salvar? Deus vai me salvar ali dessa adversidade. Sabe como? A palavra diz, Salmo 34 ainda, no verso 15 diz o seguinte: os olhos do Senhor voltam-se para quem? Para quem? Está ali não? Oh Jesus. Salmo 34, 15. Salmo 34, 15 diz o seguinte: os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Vamos ler juntos? Vamos lá?
Os olhos do Senhor. Yeah! Uau, crê nisso, querido. Você crê nisso? Sabe como que você vai passar por essa prova que você está aí? No meio da adversidade, os seus ossos não serão quebrados? Quando você for justo. Os olhos do Senhor voltam-se para quem? Justos. Deixa o Espírito Santo falar com você. Eu não sei em que área você está ou está sendo injusto. Mas sabe de uma coisa? O sangue de Jesus, Ele já te justificou. É só você hoje tomar posse da justiça de Deus. Você é justo. Mas você não tem tomado posse. Mas os olhos do Senhor voltam-se para quem? Para os justos. E os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Ao grito de socorro de quem? Dos justos. Meu Deus, olha aí. Exatamente, Fantinho. Fantinho e eu só ficam, olha aí. O justo busca em Deus, querido, sabedoria para resolver o que é preciso. Quando nós declaramos Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida, nós nos tornamos a própria justiça de Deus. Ah, por que ainda eu não estou vivendo isso que você está pregando, pastor? É simples. Talvez você ainda não tomou posse desse presente que Jesus te deu ali na cruz. Ele já te justificou. Você é justo. Basta cumprir a palavra dele. Andar como ele mandou você andar. Aí você está praticando a justiça de Deus. Fazer o que ele mandou você fazer. Cumprir a palavra de Deus. Você está sendo justo. Deus nos tornou justos. Por isso, a partir de então, não há mais interesses escusos, não há mais interesse próprio. Tudo que eu faço é com base na sabedoria de Deus. Então você quer passar pela adversidade, pelo problema que você está enfrentando hoje aí, sem os seus ossos se quebrarem? Seja justo. Tome posse da justiça de Deus hoje. Diga assim, levante as suas mãos. Eu, em nome de Jesus, tomo posse da justiça de Deus nessa noite. Diga assim, eu sou justo, porque o sangue de Jesus já me tornou justo. E o último aqui para terminar, galera, pode subir. Como que eu vou passar, pastor, por essa moenda, por essa adversidade, sem os meus ossos serem quebrados? Terceiro, tenha um coração quebrantado. A Bíblia diz, Salmo 34, 18 ainda, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Vamos ler juntos, vamos lá? O Senhor está perto. Deixa eu te dizer uma coisa, você está passando por luta? Está passando por adversidades, problemas. Os problemas são grandes, parece que você não vai conseguir. A luta se levantou de uma forma que parece que você não tem mais chances de chegar a lugar nenhum. Não há mais possibilidade para você. Tudo que você olha é impossível. Tudo que você coloca a mão não dá certo. Onde você pisa parece que está escorregadio. Você não tem mais equilíbrio de viver. Olha para o lado, luta. Olha para o outro, luta. Olha para frente, luta. Para trás, luta. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Tenha o coração quebrantado. Se quebrante diante do Senhor, se derrame, se aproxime de Deus. Tiago diz, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele se aproxima de você.
E quanto mais ele se aproxima de você, mais ele te eleva, mais ele te coloca no alto. Sabe por quê? Deus está acima de tudo e acima de todos. Ele está sentado no alto e sublime trono. E Ele quer te elevar para esse lugar, assentado do lado dele. Tenha o coração quebrantado, se encha do Senhor. E concluindo aqui, toda promessa, ela é antecedida por uma situação adversa. Querido, quando você lê qualquer promessa na Bíblia, e são milhares de promessas na Bíblia para nós, olha que toda promessa, ela é antecedida por uma situação adversa. Quer ver? Salmos 23, 4. Todo mundo conhece esse salmo. Mesmo quando eu andar, vamos ler juntos, vamos lá? 1, 2, 3. Você viu que ele veio com a promessa, que a vara e o cajado dele te confortaria, te protegeria, mas antes veio com a adversidade. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte. Isso significa que qualquer um de nós podemos andar nesse vale de trevas e de morte. Quer ver outra promessa? Salmos 9. Antes da promessa veio o quê? A adversidade. Diga comigo, a adversidade. Olha só, o final. Mas nada o atingirá. Isso é uma promessa de Deus para a sua vida. Mas olha só o que o salmista diz: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido.